Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Leandro Cordioli. Você já pensou em estudar a teoria da lei natural de Tomás de Aquino? E mais do que isso, uma versão contemporânea da teoria da lei natural de Tomás de Aquino? Essa é a versão que é exatamente apresentada pelo professor Germain Grisé e adotada pelo professor John Finnis, autor de Natural Law, Natural Rights, Aquinas e tantos outros clássicos, e que se trata do maior justnaturalista ainda vivo nos dias de hoje. O professor John Finnis ele faz uma leitura da teoria da lei natural, apresentando ela de uma maneira palatável para o nosso mundo contemporâneo, para enfrentar as questões e os problemas morais que existem nos nossos dias atuais. Ela parte da razão prática, diferentemente de outras teorias da lei natural, que partem da metafísica ou que partem mesmo de uma lei divina. E o que é mais importante que essa é uma teoria tomista, em que pese haver alguma resistência por parte de alguns tomistas mais ortodoxos, os quais ligam a teoria da lei natural de Tomás de Aquino a uma teoria da lei eterna ou da lei divina, e estas sim dependem de uma revelação por Deus para os homens. A teoria da lei natural do professor John Finnis, assim como exposta por Tomás de Aquino na questão 94, artigo 2º, da segunda parte da segunda seção da Suma Teológica, ela é uma teoria que vai partir da apreensão do bem, ou seja, diferentemente dos iluministas, por exemplo, que acreditavam que a razão prática possuía um papel meramente instrumental, a teoria da razão prática proposta pelo professor John Finnis com base em Tomás de Aquino pensa que a razão prática é fundamentalmente a nossa capacidade racional de escolher fins, ou seja, escolher bens humanos básicos que são fins para as nossas ações, fins inteligentes para as nossas ações e que consistem nos primeiros princípios da nossa razão prática ou nos primeiros preceitos da lei natural. Depois disso, depois desse papel de buscar bens, a nossa razão prática tem um segundo papel de buscar como alcançar esses bens na nossa vida de um modo razoável. E o melhor de tudo é que nesse vídeo eu vou fazer uma breve explicação a respeito dessa teoria da lei natural que eu exponho aqui nessa obra, A Justiça e a Lei Natural em John Finnis, e melhor ainda, essa obra está sendo sorteada aqui no canal até o final de semana, em comemoração e em retribuição pelo teu apoio. Nesse mês, nós superamos todas as expectativas aqui no canal, ultrapassando os 20 mil seguidores e superamos já em muito 2 milhões de visualizações de nossos vídeos. Então a nossa comunidade de amantes da filosofia, amantes do saber, vem galgando novos horizontes que eu mesmo não tinha capacidade no final do ano passado de imaginar que conseguiríamos alcançar até o meio desse ano. Então a ideia desse vídeo é mostrar sinteticamente como funciona a teoria da lei natural do professor John Finnis, apresentar esse livro para você e convidar você a concorrer a um exemplar gratuito dessa obra. Bem, o sumário dessa obra já é muito explicativo do que seja a teoria da lei natural do professor John Finnis. Depois da introdução eu vou falar sobre justiça, lei natural e direitos naturais, ou seja, as leis e a lei natural, as virtudes como disposição de caráter e a justiça, e a virtude da justiça. É importante destacar a lei natural das demais leis. Tomás de Aquino propõe 4 leis, ou 4 ordens de leis. A primeira lei é a lei eterna, que é aquela lei de Deus que regula todo o universo. A segunda lei é a lei divina, a antiga e a nova, que se trata do Antigo e do Novo Testamento, e nada mais é do que a revelação divina daquilo que Deus espera das nossas ações para que sejamos felizes. Essa lei divina, ela depende de um ato de fé, ou melhor, não crer no Deus da Bíblia, no Deus dos testamentos, ela não vai aderir a essa fé. Um budista ou um umbandista ou alguém que pertence a qualquer outra religião, um hinduísta, não vai aceitar essas verdades reveladas como verdadeiras leis para si próprio. Afinal de contas, não crê no Antigo e no Novo Testamento. Tomás de Aquino fala que o ser humano é dotado de uma capacidade racional e que essa capacidade racional pode ser empregada de modo prático, isto é, para escolher o que seja inteligente agir e quais as finalidades inteligentes da nossa ação. É evidente que alguém pode agir sem inteligência, contudo também é verdade que o ser humano pode empregar sua razão para encontrar
fins inteligentes, bens humanos ou bens verdadeiros para os seres humanos, que são os bens humanos básicos. Só que um bem humano básico, que constitui o primeiro preceito da lei natural, por exemplo, a vida, ela pode ser perseguida de modo imoral, de modo que não seja razoável. Por exemplo, naquele famoso caso, Os Exploradores de Caverna, os exploradores de caverna resolvem matar uma pessoa inocente a fim de se alimentar do corpo dessa pessoa sacrificada e sobreviverem até o resgate. Qual é o problema dessa ação? A finalidade deles, que é buscar a autopreservação ou a preservação da vida, é algo bom. Contudo, o modo que eles escolheram para realizar essa ação, que é sacrificar uma pessoa inocente, é um modo irrazoável. O professor John Finnis vai propor uma lista de bens humanos básicos, ou melhor, uma lista de primeiros princípios da razão prática que sejam razoáveis, e vai apresentar também uma lista de exigências da razoabilidade prática que tornam as nossas escolhas em função desses fins inteligentes também razoáveis. Então, para você agir de acordo com a lei natural, é necessário que você haja em razão de um fim razoável, mas também de um modo razoável. E é isso que eu vou passar a explicar a partir do capítulo 2 dessa obra. Então, primeiro, no capítulo 3, eu explico quais são os bens humanos básicos, e eles são a verdade, o belo e a habilidade na performance, ou seja, o ser humano age razoavelmente quando aprecia o que é algo belo. Por exemplo, quando você aprecia uma paisagem, um pôr do sol, que são belezas naturais, você está experimentando uma dimensão que é a dimensão estética, a dimensão do prazer estético, que é uma forma de realização do ser humano. Por outro lado, o ser humano também possui uma capacidade racional que pode ser utilizada de modo prático, mas também de modo teorético. Então, esse uso teorético da razão, quando nós buscamos descobrir a verdade a respeito das coisas, é também um modo de realização do ser humano. Quem não acharia que Sócrates, Platão, Aristóteles, Santo Agostinho e Santo Tomás de Aquino não se realizaram enquanto seres humanos com a sua obra e a busca pela verdade? É diferente um projeto de vida, por exemplo, que nem o desses filósofos, em que dedica toda a sua existência à busca da verdade. É diferente no sentido de que é muito mais inteligente esse projeto de vida que alguém que busca viver em busca do prazer usando drogas. E há esse bem também que é a habilidade na performance, ou seja, o ser humano se realiza através do trabalho. Quando alguém realiza algo, produz algo, usa a sua razão para produzir um valor exterior, produzir uma estátua ou produzir riqueza, ou simplesmente exerce a sua atividade profissional, por exemplo, um médico produz a saúde no paciente de um modo excelente, também está se realizando enquanto ser humano. E a gente não pode também comparar a inteligência dessa finalidade, desse objetivo de vida, com a busca do prazer com o uso de drogas. Esse é um modo de vida muito mais inteligente. Depois eu falo que outra finalidade inteligente é a preservação da própria vida, a sociabilidade, ou seja, fazer amigos. Se você tem amigos, você pode compreender que é muito melhor ter amigos do que inimigos e que você deveria buscar conviver de modo harmônico com aqueles que você convive. Logo, é inteligente buscar a sociabilidade ou a amizade com aqueles que você deve conviver. O matrimônio, ou seja, a união do homem e da mulher para procriação e criação dos filhos, é algo que é uma forma de realização do ser humano. A própria razoabilidade prática, ou seja, o próprio emprego da razão de modo inteligente para encontrar finalidades boas por agir e modos inteligentes de ação. E, finalmente, o ser humano ele se defronta consigo mesmo, com a sociedade, com os outros com quem deve conviver, mas também há uma dimensão de realização do ser humano que se dá diante daquilo que está para além do ser humano. O professor John Finnis exemplifica essa realidade, por exemplo, como um ato de um ativista do Greenpeace que resolve arriscar a própria vida colocando um bote de borracha diante de um navio pesqueiro japonês para evitar que ele mate baleias. O fato dele evitar a extinção dessa espécie é algo inteligente. Se ele não reconhecesse uma fonte de realidade para além da vida humana, se limitasse a inteligência apenas ao agir humano, esse ato seria irrazoável e não seria inteligente. Então, este último bem humano básico,
John Finnis chama de religião. A religião aqui é tomada não num sentido teológico, mas num sentido prático, ou seja, em uma finalidade inteligente do agir humano. No capítulo 4, eu vou falar das exigências da razoabilidade prática. Por exemplo, eu já dei o caso de matar alguém para salvar a própria vida através da utilização do corpo como alimento, como algo não razoável, mas você pode ver que esses bens que eu acabei de mencionar, a vida, o matrimônio, a religião, a razoabilidade prática, a habilidade na performance, a apreciação do belo ou do verdadeiro, todos eles são finalidades inteligentes, segundo as quais você pode agir de uma maneira não razoável. Um outro exemplo, você pode, por exemplo, para perseguir o conhecimento, subtrair ou furtar um livro numa biblioteca. O fato de você buscar um conhecimento é algo inteligente, mas o modo com que você buscou essa finalidade é um modo que não é razoável e trai o próprio bem da razoabilidade prática, ou seja, você está se constituindo, enquanto ser humano, numa pessoa injusta. Vai chegar uma hora, praticando atos de furto, que você vai ser um ladrão, vai ser uma pessoa que é injusta. Logo, essa não é uma forma razoável de constituir o próprio caráter e vai prejudicar a tua realização. Então, o professor John Finnis lança uma lista de exigências da razoabilidade prática, isto é, modos razoáveis de perseguir esses bens que são razoáveis. São essas exigências: um plano de vida coerente, sem preferência arbitrária por valores, sem preferência arbitrária por pessoas, manter compromissos evitando, evidentemente, o fanatismo, levar em consideração as consequências das ações, ou seja, você deve pensar que você, enquanto está agindo, as tuas ações terão consequências, mas o consequencialismo não é o princípio supremo da moral, você deve levar em consideração também esses outros princípios. Não agir intencionalmente contra valores básicos, e se você for pensar, né, alguém que mata uma pessoa inocente para se alimentar do corpo dela e salvar a própria vida, está agindo em função de um bem humano básico, ou seja, a própria vida e a própria saúde. Contudo, fere pelo menos 3 exigências da razoabilidade prática que eu acabei de anunciar. Porque trata a outra pessoa de modo arbitrário, considera que a vida para si é um bem, mas desconsidera que seja um bem para outra pessoa. Então há uma preferência arbitrária pela pessoa. Da mesma forma, há uma preferência arbitrária pelo valor. E, finalmente, esse princípio de não agir intencionalmente contra valores básicos, ele aponta que você não deve agredir o bem humano básico da outra pessoa ou de si mesmo intencionalmente. Logo, alguém que age em função de um bem humano básico bom, mas age de uma maneira não razoável, fere pelo menos essas 3 exigências da razoabilidade prática e está agindo por uma finalidade boa, mas de um modo não razoável. Depois, a promoção do bem comum, ou seja, enquanto você age, você deve também pensar no bem da comunidade na qual está inserido, seguir a própria consciência, evidentemente, você não deve apenas seguir o exterior, mas deve formular o que seja correto para o agir na tua própria consciência, diferentemente de uma criança ou de alguém alienado, é importante você constituir o próprio caráter e seguir o seu caráter e escolher preferencialmente bens verdadeiros. E essas são as exigências da razoabilidade prática. Então, a lei natural ela não está escrita num código, nem em algum lugar específico, e ela não é propriamente a lei divina que depende da fé. Mas a lei natural, verdadeiramente, ela consiste num exercício da razão humana sobre os bens verdadeiros e sobre os modos de alcançar esses bens verdadeiros diante das circunstâncias concretas que você se encontra. Todos esses temas eu trato neste livro A Justiça e a Lei Natural em John Finnis, e que eu estou sorteando. Se você quiser concorrer a esse livro, é muito simples. Você deve assistir alguns vídeos da playlist Podcast Cordioli e Convidados aqui no canal Leandro Cordioli do YouTube e comentar nesse vídeo qual deles você mais gostou e qual o motivo que te levou a considerar esse vídeo interessante. A partir desses comentários eu vou escolher um dos comentários, vou levar em consideração se você está inscrito no canal e se você está inscrito na página do Instagram Leandro Cordioli,
Se você realmente assistiu aos vídeos, em breve eu devo escolher um comentário e postar o vencedor. Aliás, esse é o segundo livro que eu distribuo essa semana no canal em retribuição a essas metas alcançadas. O primeiro já foi remetido pelo correio para o vencedor e anunciado aqui no canal. Em breve eu devo anunciar o vencedor desse concurso e promover o terceiro e último livro que eu vou distribuir em comemoração a essas metas atingidas. Não perca essa oportunidade de ganhar essa obra, A Justiça e a Lei Natural em John Finnis, de minha autoria. Vou fazer uma dedicatória carinhosa e caprichada para o vencedor. Não deixe de participar comentando aqui abaixo qual dos vídeos mais te tocou na playlist Podcast Cordioli e Convidados. Um grande abraço e uma boa semana e boa sorte para todos que participarem do concurso. São os votos, professor Leandro Cordioli.